Empresário, tome estes cuidados ao tomar empréstimos. Eu sou Júlio Santos, eu sou especialista em educação financeira, seja para projetos para pessoa física e para empresas. Eu quero falar com você sobre este assunto hoje. Eu atuo na Júlio Santos Educação Financeira, que é uma consultoria especializada em projetos para pessoas físicas e para empresas, e também coordeno a ECF Educação Financeira, que, dentre outros projetos, é uma escola de educação financeira onde nós capacitamos profissionais que atuam como consultor, coach, planejador e educador financeiro. Antes de seguir, é importante que você entenda no que nós acreditamos. Existe uma série de vertentes de educação financeira por aí e a ECF tem se firmado como uma instituição que tem um posicionamento bem claro. Nosso compromisso com as pessoas que nos acompanham, com os nossos clientes, ele é bem claro e as pessoas se identificam com o que nós fazemos. Então, em primeiro lugar, nós acreditamos em pessoas com saúde física, mental, emocional, espiritual, intelectual e financeira. Então, tudo começa nas pessoas. E uma empresa também ela só existe pelas pessoas. É muito importante que o indivíduo, o ser humano, ele tenha essa qualidade em todas as áreas da sua vida. Acreditamos também em harmonia familiar. Uma empresa tem que ir bem, mas dentro da família, desse gestor e dos profissionais que atuam nela, acreditamos na harmonia familiar. E acreditamos em empresas lucrativas, empresas que realmente gerem lucro, porque quando uma empresa ela gera lucro, ela gera recursos para toda a sociedade, para os seus donos, para os seus funcionários, para os seus fornecedores, para os seus clientes. É uma visão bem ampla de lucratividade. E acreditamos também em governos e instituições sólidas e íntegras. Então, governos, bancos, outras organizações. É claro que solidez e integridade, especialmente, tem que ser de todo mundo, de todas as pessoas. Mas existe um ciclo que tem que ser fechado e é importante que governos e instituições elas tenham a sua integridade. Eu tenho falado muito aqui sobre o relacionamento com os bancos e muitas vezes os bancos acabam se valendo vamos dizer, da inocência das pessoas, do seu desconhecimento. Então o banco ele tem que ter seu lucro, tem que cobrar seus juros e por aí vai. Mas eu defendo um posicionamento mais claro para toda a sociedade, certo? E no final nós acreditamos em bem-estar social, ou seja, algo para todos, não para meia dúzia de pessoas empodrecendo de enriquecer, certo? É como se falam por aí, fulano é podre de rico, e depois tem milhões e milhões de pessoas com problemas financeiros, passando fome, com problemas familiares. Então nós acreditamos em um projeto de vida na sociedade muito mais saudável para todos. E para nós o nosso instrumento é a educação financeira. Para mim e para as pessoas que eu capacito, que eu ensino, a educação financeira é um instrumento de transformação positiva da sociedade. Quando toda a nossa sociedade tiver educação financeira, nós poderemos melhorar. É claro que as mazelas do ser humano sempre existirão, porém nós poderemos melhorar bastante. Eu tenho atuado em dezenas e dezenas de empresas, nos mais diversos projetos, e isso também tem reforçado o meu conhecimento, a minha experiência e os métodos que eu tenho criado. E eu queria te recomendar o projeto Educação Financeira Empresarial. Esse projeto ele visa dar ao empresário todo o arsenal de conhecimento e de ferramentas para que ele gerencie o seu negócio, especialmente pequenos negócios, de maneira excelente, com segurança e não fique aí perdendo dinheiro e ficando descabelado por problemas e preocupações, não só na questão financeira, mas quando você faz uma boa gestão financeira, você consegue melhorar as outras áreas da sua empresa. Mas vamos lá. Só antes, a última coisa que eu quero falar, antes da gente entrar no nosso tema, sobre esses cuidados ao tomar empréstimo, é te convidar para assinar o nosso canal no YouTube. Aqui eu tenho colocado muitos vídeos. O nosso objetivo é o quê? É colocar conteúdos para pessoas físicas e para as famílias e também para as empresas. Então existe aqui um misto de conteúdos que você vai acompanhar, certo? E aí se conectar no nosso podcast, onde eu coloco muito conteúdo também, e nas redes sociais. Eu coloquei apenas 2 delas aqui, mas nós estamos em praticamente todas.
Onde você procurar Júlio Santos Consultoria Financeira, Júlio Santos Educação Financeira, podcast, YouTube, Facebook, você vai nos encontrar e vai ter acesso inclusive aos nossos cursos, nossas palestras, nossos eventos. Tudo bem? Então vamos lá. Eu estava falando cuidados ao tomar empréstimo. Por que isso? Por que abordar esse tema? Porque eu atendo empresas dos mais diversos portes, como eu já disse, muitas pequenas empresas, e eu vejo que essa questão do relacionamento com o banco às vezes se complica. Esses dias eu vi uma empresa que ele conseguiu perder R$ 12.000 num dia só, numa tacada só para um banco. E por completa, vamos dizer, não é desconhecimento, porque era uma pessoa culta, era um empresário culto, que já tinha MBA, que tinha uma empresa com bom porte, as duas empresas uma ao lado da outra faturavam R$ 250.000, mas ele conseguiu perder R$ 12.000 numa única tacada. Porque ele entrou na ciranda do crédito e o banco vai te envolvendo e você acaba perdendo. Então imagine o que significa R$ 12.000. Para você é dinheiro? Para mim é muito dinheiro. Né? Então a gente vê muitos profissionais de educação financeira, que eu também bato muito nessa tecla. O crédito ele pode ser bom, porém ele tem que ser tomado na medida certa. Agora, muita gente coloca o crédito como a única solução, praticamente, e muitas vezes a primeira solução a ser feita para resolver um problema, seja na pessoa física ou seja na pessoa jurídica. E aí as pessoas vão ao crédito, nessa reflexão. Por isso que eu quero esses cuidados que eu vou te dizer vão te assegurar um melhor resultado se você precisar ir ao crédito. Mas se bobear, você vai descobrir que você sequer precisa, como eu já vi em inúmeros casos. Uma boa análise vai te mostrar que você não precisa tomar crédito. Você tem outros caminhos a serem tomados. Então, vamos considerar esse contexto, a sua empresa, né? Ela está precisando de crédito, você está percebendo que está apertado em algumas situações ali. Vamos deixar de lado o crédito para investimento. Não, eu vou ampliar, eu estou pensando aqui no crédito para socorrer a empresa em dificuldades financeiras. Tá bom? Capital de giro, está com problema no fluxo de caixa, final do ano tem que pagar 13º, está atrasando conta com o fornecedor. Vamos olhar mais para esse lado. E eu tenho que corrigir isso primeiro antes de eu investir. Então vamos lá. Nós sabemos que o crédito às vezes é um remédio amargo. A melhor dos mundos seria, seja para investir ou para cobrir, a empresa ter a sua reserva financeira. Isso seria o modelo mais saudável. Tanto nós já estamos vendo aí muitas empresas fechando porque realmente ela não está preparada para passar por um momento de crise. Então nos momentos de alta ela nada de braçada e aí vai que vai. Mas não se preocupa a criar um laço financeiro. Então o crédito muitas vezes é um remédio amargo. Porém, ele tem que ser muito bem prescrito. A sua dosagem, o seu tamanho, ele tem que ser muito bem definido. Então, como eu já disse em outro vídeo que eu convido você a assistir, que fala sobre armadilhas financeiras de crédito, especialmente para empresas, falo, você tem que, para prescrever um crédito, você tem que saber o tamanho da situação e aí vai. Quando o médico vai para você e te receita um medicamento qualquer, ele sabe a sua idade, sabe o seu peso, sabe o seu histórico de saúde, sabe os seus sintomas, sabe a gravidade da doença. Muitas informações são consideradas antes dele te dar aquele papel com aquele medicamento, certo? E aquele medicamento ele deve ser tomado Vamos pegar o caso do antibiótico, que se fala. Se o antibiótico não for tomado no tempo certo, na dosagem certa, nos horários, ele vai perder validade, ele não vai ter eficácia no trabalho. A mesma coisa é se precisar de crédito. Então vamos lá. Antes de sair correndo ao banco, como as pessoas fazem, e muitas acabam não correndo, só pega o telefone, como eu já vi o gerente de um banco falando, o empresário ele liga aqui e manda liberar o crédito, sem nenhum tipo de planejamento. Então eu quero dizer, antes de fazer isso, existem 5 ações que devem estar aí no seu painel de controle, no seu painel de gestão, que devem ser feitas. E aqui eu quero enumerá-las para você. A primeira, você tem que fazer um levantamento preliminar de toda a situação da empresa. Não é eu acho que eu preciso de tanto. Isso aqui me ajuda por enquanto.
Porque é isso que acontece, na verdade. E aí, esse ciclo vai se repetindo por 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Imagina uma empresa usando crédito durante 30, 40 anos. Assim como uma família, eu digo. Então, faça um levantamento preliminar de toda a situação da empresa. Você tem que ter um mapeamento muito bem claro dos seus fluxos, do seu histórico nos últimos 12 meses, também de algumas projeções, olhar para os seus produtos, olhar. Você tem que fazer um diagnóstico, um check-up financeiro, né? Para começar a identificar, assim como o médico ele pede uma chapa de pulmão, ele pede uma tomografia computadorizada, ele pede um exame de sangue. Então essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Não adianta você se automedicar, é isso que o empresário faz, ele se automedica. Bom, número 2, fez tudo esse item 1, você deve analisar as ações a serem tomadas antes de ir ao banco. Não, eu vou realmente pegar o empréstimo, não está dando, preciso de uma linha de crédito. Tá. Mas muitas vezes tem ações preliminares. Por exemplo, criar uma estratégia nova com o fornecedor, uma nova estratégia de comercialização com o cliente, por exemplo, de recebimento, com parceiros, a própria estrutura interna de gasto, de despesas, de pessoal. Quantas consultorias eu faço e a gente percebe que a empresa tem uma equipe superdimensionada ou subexplorada. Às vezes tem pessoas com alto potencial que estão no lugar errado. Você percebe? Então, muitas vezes isso, como eu disse lá, bem feito, vai falar, poxa, eu não preciso de empréstimo. Eu estou perdendo dinheiro aqui dentro, eu estou jorrando dinheiro, jogando dinheiro fora com várias ações comerciais, e aqui eu digo em todos os departamentos, no administrativo, no operacional, no marketing, em vendas. Então analise ações que você vai poder primeiro definir, vai descobrir muitas coisas a fazer e ao mesmo tempo poderá inclusive se convencer que não precisa ir ao banco. Bom, número 3. Considere o uso de recursos próprios. Dependendo do montante, da situação, do contexto, talvez você possa usar o recurso próprio, talvez você tenha um carro disponível, talvez você tenha, não sei, dependendo do tempo que você precisa do crédito, tenha um imóvel, né, tenha um investimento, que pode ser da empresa ou da própria pessoa física, mas você é o dono da empresa. E a empresa é a sua fonte de renda, a fonte de recursos. Então não há nenhum desastre você pegar seu carro e cobrir a conta da empresa. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, mas eu já vi um caso de um casal que disse, não, peça tudo para nós, menos para abrir mão do carro. Eles preferem perder a empresa do que por um tempo ficar sem carro. São coisas que eu diria, né, não sei se é muito forte, mas são absurdos, né, do modelo de sucesso financeiro de alguns empresários. Então, o uso de recurso próprio, muitas vezes, ele é temporário. Depois, você saneando a empresa, e praticamente não tem nenhuma empresa que eu atendi que o problema era a empresa. O problema era a gestão. Então as empresas eram muito boas, tinham produtos, tinham serviços, elas demandavam resultados, geravam faturamento, mas o problema normalmente é a má gestão do recurso da organização. Então, cubra esse momento ali que aconteceu por um erro ou por uma crise e depois você recupera. Vamos lá. Número 4. Delimite com a maior precisão possível o total e o prazo do crédito, certo? Então, ok, fiz tudo isso, tal, mas eu vou precisar de recorrer a uma linha de crédito. Então você tem que procurar delimitar. E qual que é a ideia? É que você não fique dependendo a vida toda do crédito. Então, o que eu falo? Vamos fazer aqui uma estratégia onde você mata o bicho de uma forma global. Não tem que ficar dando um monte de paulada. Daqui uma semana pede outro crédito. Daqui 3 meses pede outro crédito complementar. Daqui 6 meses outra ação. Então você tem que fazer todo o panorama geral para poder ajustar e definir o que você precisa. Aqui, é claro, entra outro elemento, é a taxa de juros. Eu não estou dizendo aqui que você tem que aceitar qualquer juros. Você tem que entrar nessa negociação. Mas aqui já está, uma vez delimitando o valor e o prazo, você vai para a estratégia de negociação. E sempre é buscar a melhor condição para você. Para com essa história, não, o banco precisa, eu tenho que ter score, não posso negociar muito, não posso pedir muito. Aqui lá na metodologia de educação financeira empresarial, a gente temos um módulo onde a gente ensina todo um processo de relacionamento com o banco. Onde você
Você vai obter o crédito, vai remunerar o banco, mas você tem que defender o seu interesse, não o interesse do banco. Existe empresário que ele está preocupado com o banco. Não, chega a ser surpreendente isso. E número 5, ok, tomou o crédito, não há nenhum problema quanto a isso. Aí você tem que dar imediatamente ênfase à gestão financeira. Você tem que acompanhar ali, na unha, todo o seu processo de gestão financeira. Saber tudo que entra, tudo que sai, como é que estão os resultados, mês a mês, trimestre a trimestre, ano a ano. Né? Especialmente nos próximos 12, 24, 36 meses, para que você cumpra o que foi combinado, o que previu, o que projetou. Você fez uma previsão ali. Um outro problema que se mostra é que o empresário ele vai na base do chutômetro. E ele não considera também que existem fatores que vão continuar acontecendo. A vida continua. Altos e baixos virão. Então não virão só baixos. Veio uma crise novamente. Mas veio um momento que você vendeu demais. E o que você fez nesse momento? Com o recurso financeiro? Gastou? Se empolgou, comprou um escritório novo, reformou tudo, comprou contratou um monte de funcionário, ou comprou uma casa de praia. Você percebe? A inteligência financeira ela gera enriquecimento. É um modelo estratégico. E para o empresário, se ele faz isso, ele tem a capacidade de acelerar o seu enriquecimento. É diferente de um funcionário de uma empresa, que ele tem aquele salário ali mês a mês. Certo? Então são essas 5 etapas que você deve fazer, 5 cuidados que você deve fazer ao tomar crédito, ao decidir ir ao banco tomar crédito. Como eu disse, se você fizer tudo isso, e tirando aqui o item 4 de tomar o crédito, o que eu diria? Existem muitas situações que a gente descobre que o cliente não precisa de crédito. Ele pode criar uma estratégia de ir diminuindo aquele crédito que ele eventualmente já tem no banco, ou buscar outros recursos, e ele fala, puxa, que bom, porque ele vai ficar menos preocupado, isso vai gerar mais produtividade, vai gerar mais resultado. E outra ideia que eu procuro prezar aqui é que ele aprenda de uma forma que seja um conhecimento para o resto da vida. Então, uma vez aprendendo a nossa metodologia, ele vai efetivamente mitigar os erros, ele vai minimizar os problemas. Volto a dizer, a gente não está imune a situações críticas, mas ele vai ter uma capacidade muito forte de gerenciamento da sua empresa. Tá bom? Então significa atuar como médico. Você como empresário, você é um médico e você tem que fazer a prescrição muito correta para a sua empresa. Você tem que fazer todo esse diagnóstico, esse pré-diagnóstico, essas informações aí importantes. Aí, muitas vezes, como é que Júlio, eu não sei fazer isso, eu não sei por onde começar, tem tanta informação e assim por diante. Busque ajuda, contrate um profissional. Esse profissional ele não é despesa, ele vai gerar receita para você. Quantas vezes na primeira reunião você entrega a informação? Uma coisa é o conhecimento que a gente entrega para você. Outra coisa é a informação. Uma vez para o empresário, eu falei, vá nesse banco e faça dessa forma. Ele me mandou um WhatsApp, puxa, obrigado, eu fiquei surpreso como aconteceu, porque eu dei o passo a passo para ele. Então, muitas vezes uma informação vale 5, 10, 20, 100 mil reais, 200 mil reais. Durante o espaço de tempo. E muito mais do que valor financeiro. A experiência de um profissional, nós estamos o tempo todo atendendo todos os problemas, todos os tipos de empresa, todas as modalidades, todos os tipos de empresários. Lidamos com todos os tipos de funcionários, também com todos os tipos de fornecedores. Então a gente consegue contribuir para que você faça em menos tempo. Você pode aprender sozinho, mas você pode fazer em menos tempo também. Tá bom? Então, querendo conhecer a metodologia de educação financeira empresarial ou buscando uma consultoria financeira empresarial, nós enfatizamos especialmente micro, pequeno, médio porte, MEI, profissionais liberais. Uma empresa de grande porte eu até faço, porém, ela demanda muito mais tempo. Meu trabalho é muito mais objetivo, a ideia é entregar o conhecimento para o empresário. Normalmente, uma consultoria nossa vai demorar 90 dias, no máximo 6 meses, no máximo. A ideia é entregar o conhecimento para a empresa. Então, nós preferencialmente atuamos com pequeno, micro e médio porte. Tá bom? Querendo isso, você tem aqui o nosso WhatsApp, você vai ligar para a nossa equipe, ou tem um e-mail e poderá nos contatar. Um grande abraço, espero que esse conteúdo tenha sido útil. Você comente aí, dê sugestões de outras opções. Diga o que você acha disso que nós falamos, faça o seu comentário com a sua experiência.
e já tem aí bastante conteúdo já programado para ser lançado nas próximas semanas no nosso canal.